para cá nas férias, tinha alguns amigos aqui também no Brasil, mas para ele o Brasil era passeio, né? E agora ele está morando aqui também e a gente está se readaptando, né? Afinal são 11 anos, então o retorno é também bastante difícil. Mas eu agradeço muito a Deus porque aqui em Belo Horizonte, onde eu não conhecia praticamente ninguém, nós fomos muito bem recebidos, estamos sendo muito ajudados pelos irmãos. Então, eu sou muito agradecido a Deus por poder estar aqui também. Nesse tempo que eu tive no Peru, nós plantamos algumas igrejas. Uma delas é a Igreja Batista Missionária, nosso primeiro projeto ali. Nós recebemos, na verdade, esse trabalho de um missionário que estava retornando para o Brasil. E ele deixou para nós esse trabalho, uma igreja, para que pudéssemos pastorear. A partir desta igreja, foram plantadas outras 4 igrejas em Piúra que permanecem com a Batista Missionária e outras que foram emancipadas, que nós entregamos para igrejas peruanas para que elas pudessem cuidar. Depois de 4 ou 5 anos, nós começamos um projeto diferente. A mesma doutrina, a mesma pregação, mas com uma visão mais urbana, uma visão voltada para a evangelização das cidades e não somente do campo, do interior, como era a Igreja Batista Missionária. E assim surgiu a Igreja Graça Urbana, também uma igreja batista que está agora sob liderança dos pastores nacionais. A Igreja Graça Urbana, a primeira delas foi plantada em Piúra, a partir de Piúra, uma segunda plantada no estado de Trujillo. Essa igreja, filha da cidade de Trujillo, está plantando 2 outras igrejas no seu estado e já plantou uma outra igreja em Lima. Então, nós vemos que os próprios irmãos peruanos que receberam a palavra, se converteram, eles estão dando continuidade ao trabalho. E, de fato, o trabalho missionário é esse, não somos nós que fazemos. Nós chegamos, instruímos um grupo de pessoas, mas a missão, ela é de toda a igreja, a missão, ela é do corpo. E não pode haver sucesso missionário a menos que haja um compromisso de toda a igreja com a missão, a menos que cada membro do corpo de Cristo encontre o seu papel, entenda a sua participação nos planos de Deus. Eu queria ler hoje com vocês um texto que está em Gênesis capítulo 11. Gênesis capítulo 11, versículo 1 ao 9. E a partir desse texto, continuar falando, pensando acerca da missão de Deus, a missão do povo de Deus. Gênesis capítulo 11, a partir do versículo 1. Todos encontraram? O texto diz assim: toda a terra tinha uma só língua e um só idioma, e deslocando-se os homens para o oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. Disseram uns aos outros: eia, pois, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos lhes serviram por pedras e o betume de argamassa. E disseram mais: eia, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque no céu, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E disse: eis que o povo é todo de uma só língua, e isto é o que começam a fazer. Agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face da terra, de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os espalhou sobre a face de toda a terra. Meu Deus, nós te louvamos por este tempo na tua casa, pela oportunidade que o Senhor nos deu de louvar o teu nome, de entregar as nossas canções a ti.
elas são a expressão daquilo que nós sentimos, do nosso desejo de andar na Tua presença, do reconhecimento que nós temos, Deus, da importância que o Senhor tem nas nossas vidas. Entendemos também que a Tua palavra é muito importante, por meio dela o Senhor nos guia, nos orienta, o Senhor instrui a Tua igreja. Pelo que te pedimos que o Senhor utilize este texto para falar aos nossos corações e fazer-nos entender com mais clareza a Tua vontade para a nossa vida, meu Senhor. Muito obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar seus lugares. Os capítulos 1 ao 11 do livro de Gênesis narram os primórdios da humanidade, desde a criação, a queda do homem, a expulsão do homem do paraíso, a morte de Abel, a degeneração da humanidade. E aí nós vemos no capítulo 6 que a corrupção do homem, a maldade do homem chegou a um nível tão exorbitante que Deus, vendo esta maldade intolerável da humanidade, decidiu destruir toda aquela geração por meio de um dilúvio universal, salvando para si a família de Noé apenas e alguns animais por meio da arca que Deus ordenou que eles construíssem. Depois desse dilúvio, a família de Noé saiu da arca e Noé recebeu de Deus a seguinte instrução, que se encontra no capítulo 9 de Gênesis, versículo 1, e também o versículo 7, se você quiser ler. O texto nos diz assim: a família que sobreviveu ao dilúvio, eles recebem essa instrução. O texto nos diz: abençoou Deus a Noé e aos seus filhos e disse: frutificai, multiplicai e enchei a terra. Versículo 7: vocês frutifiquem e se multipliquem, procriai sobre a terra, espalhem-se sobre ela. Essa foi a ordem que eles receberam diretamente de Deus. O Senhor também fez uma promessa a essa família sobrevivente que tinha a missão de povoar a terra. Capítulo 9, versículo 9 e 11 agora. Diz assim o Senhor: eis que estabeleço o meu pacto com vocês e com a geração que vem depois de vocês, e não perecerá mais, versículo 11, toda a carne com as águas do dilúvio. E Deus reafirma: a terra não será mais destruída pelo dilúvio. Então a família sobrevivente recebeu uma ordem e recebeu uma promessa. A ordem era espalhar-se sobre a terra e a promessa era de que Deus não destruiria mais a humanidade com o dilúvio. E é nesse contexto que nós devemos entender o capítulo 11. O capítulo 11 é posterior a esses acontecimentos. E o contexto do capítulo 11, que nós lemos inicialmente, é uma ordem, é a expressão da vontade de Deus para o povo. Eles deviam se espalhar pela terra, eles tinham a missão de povoar toda a terra, mas quando nós chegamos ao capítulo 11, o que é que nós encontramos? O que acabamos de ler? Eles estavam ocupados construindo uma cidade. Além da cidade, eles estavam fazendo também uma torre. Com que finalidade? O texto mesmo diz: eles queriam se tornar um povo forte, eles queriam fazer um nome para si e eles queriam permanecer juntos sempre. Eles fazem então uma cidade e uma torre. E qual era o aspecto dessa torre? O texto também nos diz: eles queriam fazer uma torre que chegasse até o céu. Eles começaram então a desenvolver o seu grande projeto arquitetônico. Qual foi o material que eles utilizavam para construir a torre? O texto também nos diz: foi uma torre feita com tijolos e selada com betume. E quando eu estou lendo o texto, eu me detenho especialmente nessa palavra betume e me faço a seguinte pergunta, e gostaria de plantear ela para vocês também: por que será que eles utilizavam o betume para selar a torre, para construí-la, se eles podiam utilizar um material corrente, o mesmo material que eles estavam usando para fazer os tijolos? A argila com que eles fabricavam os tijolos era abundante naquela região, mas em lugar de usar argila para selar, para unir os tijolos, eles usavam betume.
Penso eu que uma das razões por que eles escolheram o betume é por causa das suas propriedades impermeabilizantes. Os irmãos sabem que o betume tem essa propriedade. Quando se constrói uma embarcação de madeira, por exemplo, ela é selada com betume para que a madeira seja resistente à infiltração, para que a água não venha apodrecer a madeira. Algumas casas de madeira também são seladas com betume, e o propósito desse trabalho na madeira é que a chuva não venha deteriorar e destruir a casa. Então o betume, ele protege o material da infiltração. Por que eu estou dizendo essas coisas? Eu quero que você acompanhe o raciocínio e perceba o que é que está acontecendo aqui. Eles estavam desobedecendo a Deus, eles se recusavam a povoar a terra, eles estavam reunidos em um só lugar, eles não estavam preocupados com a glória de Deus, senão com o seu próprio nome, e sabendo eles que Deus havia feito uma promessa de que não destruiria mais a humanidade com um dilúvio, eles estavam empenhados, mesmo assim, em construir uma torre à prova de água. Por que uma torre à prova de água? Eles temiam, possivelmente, um novo dilúvio. Lembrem vocês que eles eram a geração dos filhos e netos e bisnetos de Noé, e que tinham ouvido as histórias de como Deus se irou com a humanidade e destruiu toda a terra com um dilúvio de proporções universais. Então, eles tendo ouvido aquilo, eles sabendo de que Deus era justo e que Deus uma vez havia punido a injustiça dos homens com um dilúvio, eles buscam um meio para se proteger da ira justa e santa de Deus, construindo uma torre num lugar chamado Babel. Há dois significados para a palavra Babel. O primeiro deles é popular e o segundo deles é o significado semântico. Popularmente, a palavra Babel significa confusão e alude ao que aconteceu naquele momento. Deus veio e confundiu as línguas daqueles homens para que um não entendesse mais o outro, para que eles não atingissem o seu propósito. Então, Babel, popularmente, passou a significar confusão. Nos dias que Moisés estava escrevendo o livro de Gênesis, o significado popular da palavra Babel era confusão. Mas esse significado, ele passou a existir após o juízo de Deus. E antes do juízo, que outro significado tinha Babel? Somente o significado etimológico, semântico. E Babel significa, etimologicamente, portão de Deus. Esse é o significado literal de Babel, portão de Deus. E de alguma forma, era isso que Babel significava para eles. Babel era um portão de acesso a Deus. Era uma porta que podia conectá-los com Deus. Era uma torre que tinha como finalidade atingir o céu. Babel significava para eles também a possibilidade de se aproximar de Deus pelos seus próprios esforços, pela força do seu trabalho, pelo seu próprio engenho. Terceiro, Babel representava para aquela geração a possibilidade de escapar do juízo de Deus, apostando todas as suas fichas na astúcia humana. E o que é que Deus fez em relação a isso, nós já sabemos. A Trindade se reúne em concílio, e o resultado desse concílio trinitário é lido no versículo 7 do capítulo 11. Deus disse: desçamos e confundamos ali a sua língua, para que um não entenda a língua do outro. Dessa maneira, as línguas foram confundidas e eles não puderam finalizar o trabalho. Como consequência da confusão das línguas, os homens tiveram que se reagrupar, cada um teve que escolher um lugar onde habitar, e é dessa maneira que surgiram os 40 grupos linguísticos que deram origem às mais de 4.000 línguas e idiomas que nós falamos em todo o mundo. E o interessante dessa história, entre outras coisas, é que a vontade de Deus prevaleceu, e mesmo a contragosto, aqueles homens tiveram que se espalhar pelo mundo e cumprir os propósitos do Senhor, de maneira que Deus foi glorificado. Essa é a história. Agora, o que essa história de Babel tem a ver conosco e o que nós podemos resgatar, aprender como missão Reluz desse texto que nós lemos aqui? Algumas lições
que saltam desse texto que eu queria compartilhar com vocês. E a primeira lição do texto, ela é missiológica, e é a seguinte: os propósitos missionários de Deus não podem ser ofuscados pela nossa visão de igreja. Perceba o que Deus queria. Ele queria um povo espalhado pelo mundo, mas os homens queriam construir torres e imortalizar os seus próprios nomes. Passados mais de 4.000 anos do episódio de Babel, o Filho de Deus ressuscitado deu uma última ordem à igreja. Ele disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Essa foi a última ordem do nosso Senhor ressuscitado. Ele quis a igreja dele em marcha, se multiplicando, se espalhando, se relacionando, compartilhando a palavra, falando da sua glória. Essa é a nossa missão. É para isso que existe igreja, para fazer resplandecer a glória de Deus, para anunciar a luz daquele que nos chamou do pecado, das trevas, para fazer Cristo conhecido, famoso em todas as nações, em todas as línguas, entre toda a criatura. E interessante que Deus em nenhum momento na Escritura nos deu uma ordem expressa no Novo Testamento de edificar templos. Essa não foi a última ordem. Deus não mandou que nós reformássemos templos. Não há ordem semelhante no Novo Testamento. Ele não nos mandou investir tudo em nós mesmos. Ele não nos mandou investir tudo na nossa igreja local também. Ele não nos mandou nos amontoar no domingo para na segunda-feira viver a vida da maneira mais irrelevante possível. Mas a ordem dele foi que eu e você nos espalhássemos pelo mundo. E o sucesso da igreja não pode ser medido pela quantidade de pessoas que entram nela, e sim pela quantidade de cristãos missionários que saem dela, anunciando, compartilhando a palavra, a mensagem recebida no domingo. Essa reunião de domingo que nós temos aqui, ela tem sentido, ela tem importância, ela tem significado, à medida que eu entendo, eu absorvo, eu me alimento dessa palavra, e amanhã eu compartilho essa palavra no trabalho, no colégio, na faculdade. Isso tudo é muito óbvio. Isso tudo é muito prático. Eu tenho certeza que nada disso aqui é novo. Você e eu estamos cansados de ouvir isso. Talvez isso não seja novo para nenhum cristão. Talvez essa mensagem não seja novidade em nenhuma igreja, nem mesmo naquela igreja mais apóstata. No entanto, nós estamos muito distantes de cumprir essa missão. A palavra recebida precisa ser replicada, reproduzida. E você não precisa ser um teólogo, você não precisa ser um pastor para se envolver com missões na sua cidade, para se envolver com missões no seu estado, para se envolver com missões no seu país. Basta que você conheça Jesus, basta que você entenda o que Ele fez por você, basta que você entenda o Evangelho de Jesus Cristo e tenha a coragem de compartilhar a palavra que você recebeu e transformou a sua vida. E Deus não espera nada menos de você nem de mim. A segunda lição desse texto é sociológica, e é a seguinte: a incredulidade dos homens é a responsável pelo erguimento de sociedades ímpias. Pense nesse texto que nós lemos por um instante. Foi porque os homens não acreditavam mais na promessa de Deus que eles decidiram construir uma cidade, uma torre e uma sociedade que desafiava os propósitos de Deus. A impiedade da sociedade, a impiedade do país, a impiedade da cidade e do estado é um reflexo da impiedade do coração do homem. Não é a sociedade que corrompe o homem, é o homem que corrompe a sociedade em que ele vive. E se é assim, se isso que estamos dizendo é verdade, então nós precisamos encarar o fato de que não há esperança para o caos social, para o caos moral da nossa cidade, a parte do Evangelho. Não existe esperança de restauração para a sociedade sem o Evangelho. A sociedade é ímpia porque o homem é ímpio. A sociedade é pecadora porque o homem é pecador.
A sociedade não mudará, a menos que homens mudados, transformados pelo Evangelho, pelo poder do Espírito Santo, ousem compartilhar a mensagem que receberam na cidade onde eles vivem. Eu tenho certeza que eu e você estamos cansados de corrupção. Eu tenho certeza que eu e você estamos cansados de ser presa fácil, que está na mira dos bandidos. Eu tenho certeza que nós estamos cansados de uma polícia corrupta. Eu tenho certeza que todos estamos cansados de ver a corrupção nas repartições públicas, de ver os servidores públicos que deviam estar ali para servir a sociedade tomando proveito, se aproveitando, recebendo propinas. Nós estamos cansados de tudo isso, nós estamos reclamando, mas eu e você, como igreja, temos a solução para o caos moral da nossa cidade. Nós temos o Evangelho, e o Evangelho pode transformar a cidade. Se você quer uma sociedade justa, eu acredito que você quer, não é assim? Todos queremos. Já pensou? Que maravilha, a transformação de uma cidade. Eu sei que você pode argumentar que há profecias acerca do tempo do fim, que falam do aumento da corrupção. É verdade, mas o tempo do fim começou lá no dia de Pentecostes. Nós já estamos vivendo esse tempo do fim faz 2000 anos. Ah, mas os últimos dias são trabalhosos, são mesmo, mas Deus ainda faz milagres e Deus ainda promove redenção de cidades inteiras nos nossos dias. Há testemunhos de missionários que alcançaram etnias completas, há testemunhos de países, nações, grupos, ilhas completas se rendendo ao Senhor, cidades que se convertem ao Senhor. E nós precisamos ter uma visão mais positiva com respeito ao poder desse Evangelho. Eu sei que os dias são difíceis, mas a sociedade já era difícil nos dias do profeta Jonas. Havia uma sociedade terrivelmente corrupta, havia homens terríveis, ímpios. Os ninivitas eram odiados por todos. Tanto assim que o profeta Jonas temeu pela própria vida quando recebeu de Deus a ordem de pregar ali. Mas Deus tinha um plano especial, um plano específico para Nínive. E Deus promoveu naquela sociedade ímpia uma redenção de proporções nacionais. E se Deus quiser fizer isso hoje com Barreiros, se Deus quiser fazer isso com a cidade de Belo Horizonte, se isso estiver nos planos de Deus, nós que falamos de um Deus soberano não podemos limitar o poder de Deus. Se você quer uma sociedade justa, se você quer um país justo, se você quer polícias íntegros, se você quer morar num lugar onde a vida humana vale mais do que um par de sapatos, você tem o dever moral de pregar o Evangelho a toda criatura, porque não existe solução, esperança para o caos moral da cidade, a menos que os homens entendam e se rendam ao poder do Evangelho. A terceira lição desse texto é escatológica, e é a seguinte: Babel não pode proteger você da ira de Deus. Aqueles homens edificaram uma cidade, construíram uma torre e pensaram que por causa daquilo eles estavam protegidos da ira de Deus. Mas quando Deus decidiu entrar em juízo contra Babel, não houve mão que o refreasse, não houve criatura que o pudesse deter naquele momento. E o mesmo se aplica a nós. As fortalezas da religião não podem te salvar da ira de Deus. A segurança deste templo também não vão te livrar da ira de Deus. Nem a praticidade do rito, nada disso pode livrar você e eu da ira de Deus. Todo homem, toda criatura terá que prestar contas diante de Deus daquilo que tem feito. Um dia você e eu estaremos diante de Deus, e a menos que o Evangelho tenha representado algo para mim, algo para você, a menos que Cristo seja de fato e não de palavra o Senhor e o Salvador das nossas vidas, nada disso, nada do que nós estamos vendo aqui vai nos salvar do dia do juízo de Deus. A ira de Deus é um fato. Do céu se manifesta a ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, diz a Bíblia. E Babel não pode salvar você da ira de Deus. O sistema religioso não pode salvar você da ira do Senhor. A quarta e última lição desse texto é soteriológica. Segue a mesma linha de raciocínio também. E é a seguinte:
Toda tentativa humana de se aproximar de Deus por seus próprios esforços está condenada ao fracasso. Olhe para o texto uma vez mais e perceba que os homens que estavam no Vale de Sinar estavam empenhados em construir um portão para Deus. E é isso mesmo que as religiões continuam fazendo nos nossos dias. As religiões humanas são herdeiras do exemplo de Babel, cada qual construindo o seu próprio portão, o seu próprio caminho de acesso a Deus. Mas a Bíblia diz que não é por obras. Por graça sois salvos por meio da fé. Isso não de vós, é um dom de Deus, não das obras para que ninguém se glorie. Não é pelas obras, não é fazendo promessas, não é suprimindo desejos por meio de uma pregação moralista, não é se fazendo membro de uma seita religiosa, não é pelo comprimento da saia, nem pelo comprido do cabelo, não é deixando de jogar bola, como há muitos anos atrás alguns pregavam e proibiam, não pode jogar bola porque é pecado. Jogando bola ou deixando de jogar bola, isso não faz diferença. Não é porque você dá o dízimo que você vai para o céu, mas também não é sendo avarento, deixando de contribuir na igreja que você vai ganhar o favor de Deus. Não é votando no PT, mas também não é deixando de votar no PT que você vai ser mais crente do que alguém. A salvação não é, portanto, um prêmio por aquilo que você faz. Escute uma vez mais, a salvação não é um prêmio por aquilo que você faz, mas é uma resposta de Deus por aquilo que Cristo realizou na cruz. A religião está baseada naquilo que você faz. O evangelho está baseado naquilo que Cristo fez. E Ele veio ao mundo, Ele, o Verbo, se fez carne. Ele assumiu as nossas culpas. Ele levou o meu pecado, o seu pecado. Ele cravou as nossas maldades, as nossas dívidas na cruz. Ele recebeu na cruz a justa ira de Deus contra os meus pecados. Ele fez tudo. Ele consumou a obra. Por isso podemos dizer, por graça somos salvos. Amém? E o que aconteceu em Babel? Deus se irritou com Babel. Deus ficou profundamente irritado com a obra que aqueles homens estavam realizando. E é exatamente isso que Deus sente cada vez que você quer criar o seu próprio caminho de salvação. E infelizmente nós, crentes, somos especialistas em fazer isso. Às vezes fazemos inconscientemente. A gente pensa assim, se eu jejuar mais, Deus vai me perdoar. Como se o jejum fosse comprar o favor de Deus. O jejum deixa de ser, nesse momento, uma ferramenta de humilhação do nosso ego e de reconhecimento da grandeza de Deus, e se transforma numa moeda de compra, num paliativo, num substituto para o sangue de Cristo. Se eu jejuar, Deus vai me amar mais. Eu pequei, mas eu vou fazer uma campanha de oração essa semana, porque quando chegar o domingo, eu vou entrar pela porta daquela igreja, mas vou entrar santo. Vou entrar falando em línguas, vou entrar sentindo a presença de Deus como eu nunca senti na minha vida, porque Deus, naquele momento, devido àquela semana de oração, Deus vai me abençoar de maneira sobrenatural. Eu vou pagar o preço para que Deus me aceite no domingo. Isso é seguir o exemplo de Babel. Isso é construir torres. Nós precisamos deixar de construir torres. Nós precisamos parar de apresentar as nossas obras a Deus. Ele não se impressiona com as nossas obras. As obras são as obras do salvo. O caminho das obras Deus preparou de antemão para que nós andássemos nelas. As obras que eu faço, que você faz, nada mais é do que um fruto da atuação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Deus não se impressiona pelas nossas obras. Mas nós chegamos assim e queremos colocar toda a nossa justiça diante de Deus para que Ele nos aceite. E o grande motivo, porque muitos cristãos nominais ainda duvidam da própria salvação, talvez a principal razão porque muitos cristãos ainda nem sabem se são salvos, é porque insistem em se apresentar diante de Deus trazendo as suas obras. Cada domingo é assim, eu vou lá na igreja e vou levar as minhas obras para que Deus me aceite.
E nós nos esquecemos que a Bíblia diz que as nossas melhores obras são como trapos imundos. Você já parou para pensar nesse versículo? Nossas melhores obras são como trapos imundos. Não está falando das tuas piores obras, não está falando dos teus piores pensamentos, não está falando dos teus piores e mais horrendos pecados. Está falando que as nossas melhores obras ainda são como trapos imundos quando comparados com a justiça de Deus. Será que nós podemos comprar o favor de Deus apresentando diante dele trapos imundos? E a cada domingo, a cada semana, religiosamente, eu e você nos apresentamos diante de Deus com as nossas obras, quando deveríamos trazer e apresentar diante dele as nossas misérias, chorar pelos nossos pecados, confessar as nossas maldades, entender a nossa insignificância e a nossa total dependência do poder de Deus para a nossa salvação. Esse é o caminho. E ele está na contramão de Babel. E eu queria te incentivar a fazer hoje, a fazer exatamente isso, a ser transparente, sincero com Deus, até porque diante dele nós não podemos nos esconder, todas as coisas estão nuas e patentes aos seus olhos. Então eu queria te desafiar, te animar a apresentar diante de Deus os seus pecados para ser perdoados. Você pode fazer isso nessa noite. Você não precisa chegar aqui e querer impressionar Deus dizendo que você é o super crente que você nunca foi. Mas eu te desafio a ser sincero com Deus e dizer: Senhor, eu não sou nada daquilo que eu queria ser. Eu ainda não consegui chegar naquele nível de espiritualidade que eu gostaria de ter, mas eu sou agradecido porque eu não sou mais quem eu era, porque eu vejo testemunho da obra do Espírito Santo na minha vida, e eu acredito que assim, amém, a sua vida está sendo transformada dia após dia. Você não é mais quem você era. Isso não é por causa dos seus méritos, não é pelas suas obras, é a obra de Deus em você. E isso te dá um pouquinho de esperança de que o futuro pode ser diferente, porque o Deus que começou a boa obra, Ele mesmo pode terminar, e Ele está concluindo essa obra. Mas você pode apresentar diante de Deus os seus pecados. E a partir do momento que você começa a fazer isso, a mudança aparece. Mas enquanto você seguir o caminho de Babel, apresentando diante de Deus trapos imundos para a sua própria justificação, jamais você vai experimentar a consolação, o conforto, a segurança, a esperança que provém da salvação. Mas no momento que você se reconhecer pecador e entender que o justo recebeu a justa ira de Deus pelos seus pecados e confiar somente na justiça dele, você vai ver a bênção da salvação e a segurança que essa salvação traz inundando o seu coração. Eu queria orar com você nesse momento. Eu acho que não tem nada difícil aqui, né? Tudo é muito simples, tudo é muito claro. Tudo isso já foi pregado de outras maneiras, a partir de outros textos, vocês já sabem, eu também. Mas às vezes nos falta a coragem de praticar. Então eu te convido a praticar isso. Nesse momento, curvar sua cabeça e orar ao Senhor e apresentar diante dele o teu pecado. Apresentar diante dele aquilo que te faz tropeçar. A confessar a ele a tua fraqueza, mas confiando no poder, na fortaleza que vem dele, na força que o Senhor dá, porque aquele que começou a boa obra em nós, ele terminará. Nós não precisamos apelar para o caminho de Babel, nós podemos continuar firmes na cruz, porque é dela que vem a nossa salvação. Meu Deus, em nome de Jesus, nós nos apresentamos diante de Ti, com uma imensa alegria, Deus, de saber que o Senhor nos preparou este caminho pelo sacrifício do Teu Filho Jesus. Ele pagou o preço pelos nossos pecados, Ele, o justo, se entregou pelos pecadores, Ele recebeu a justa ira por cada uma das minhas maldades. E Deus, eu Te louvo por isso, porque cada um dos pecados que eu já cometi nessa vida estavam sobre Jesus naquele momento, e Ele é o sacrifício perfeito pelo meu pecado. Eu Te louvo, Senhor, porque Ele não somente é a minha salvação, a minha redenção, Ele também é a minha santificação. Toda a santidade, todo o progresso espiritual que nós podemos experimentar nessa vida vem dele também. O Senhor é a fonte da nossa santidade. É do Senhor que flui toda a virtude, toda a obra,
Tudo aquilo de positivo que é em nós vem de Ti, Senhor, e nós Te louvamos profundamente. Deus, eu ainda não sou quem eu gostaria de ser, eu ainda não atingi toda a santidade que gostaria de ter, eu ainda não tenho a perfeição que eu gostaria de Te oferecer, mas eu entendo, Deus, que eu sou aceito pelo sacrifício do Teu Filho Jesus, e que o Senhor que começou a boa obra em mim vai concluir, Senhor. Nós estamos diante de Ti apresentando os nossos pecados, porque sabemos que somente de Ti, não da religião, não de Babel, não dos nossos esforços, não dos nossos méritos, não pelo fato de sermos afiliados a essa igreja, mas pelo fato de que nós Te conhecemos e fomos alcançados pelo Teu Evangelho, é que nós seremos salvos, Senhor. Muito obrigado por nos apresentar o Teu Evangelho e por fortalecer o nosso coração a cada dia para que continuemos a crer, Senhor. E eu sei que assim será, eu sei que a perseverança é um dom do Senhor também, e que o Senhor derramará esse dom abundantemente sobre as nossas vidas. Muito obrigado, meu Deus, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, pastor. Glória a Deus. Quero agradecer o pastor Leonardo Gonçalves, sua esposa Jonara. Muito obrigado pela presença, obrigado, pastor, pela palavra. Glória a Deus. Irmãos, e dando continuidade, queria que você chamar os irmãos na frente, a gente cantar um hino. Mas enquanto os irmãos se preparam para ofertar, vamos cantar, chamar o desejo de cantar o hino. Os irmãos do grupo desejam cantar um hino. Nós vamos cantar o hino do cantor cristão. Eu fico muito feliz quando a gente canta o hino do cantor. E Pastor 123. Pastor Leonardo, amei essa palavra. Eu estou sentindo muita dor, por isso não estou falando pouco. Eu vou ajudar os irmãos aqui. Você que tem sua oferta, você pode vir à frente. Quando nós cantamos o hino, você pode ofertar, pode vir à frente. Amém?
Glória a Deus. Irmãos, na semana que vem, irmão Ademir vai estar pregando. É mesmo, irmão Ademir? Irmão Ademir vai estar trazendo a palavra semana que vem. E eu queria convidar você que está aqui a conhecer o site Púlpito Cristão, fazer o site Púlpito Cristão. O Leonardo é o editor. Tem muita coisa boa lá, viu, meu irmão? Se você tiver, sem se sentar no computador, em vez de você ficar só no Facebook, dá uma olhadinha no púlpitocristão.com. É muito bom, tem muita coisa boa ali. E queria convidar você para estar com a gente aqui na quarta-feira. Estamos estudando o livro de Coríntios, 1 Coríntios. Te convidar para estar com a gente aqui, e no domingo que vem você participar do culto com a gente também. Aqui no domingo que vem nós temos uma palavra de Deus para você. Que Deus te abençoe. Vamos ficar de pé, vamos encerrar em nome de Jesus. Queria que estendesse a mão para cá, a gente orasse pela irmã Elimar. Amém? Estende a mão para cá, vamos orar por ela. Deus tem feito grandes coisas, nós louvamos o nome do Senhor. E nós vemos a mão de Deus agir sobre a vida dela, em nome de Jesus. Semana passada ela deu o testemunho, do médico, falou com ela. O médico falou que a febre que ela estava tendo é porque as células estão morrendo, as células do câncer estão morrendo. Eu fico muito feliz com isso. Amém? Que o Senhor sustente ela em graça, sustente ela em favor, que a misericórdia do Senhor repouse sobre ela, não somente sobre ela, mas sobre a vida de cada um também. Te peço que estenda a mão para cá e vamos orar em nome de Jesus. Senhor Jesus, nós, ó Pai amado, nós somos gratos, ó Pai amado, pela vida, pela capacidade de estarmos, ó Deus, vivos, ó Pai. Muito obrigado, Senhor bendito, pela vida que o Senhor tem nos dado. Obrigado pela vida que o Senhor tem dado à irmã Elimar, ó Pai. Senhor bendito, agradecemos ao Senhor, ó Pai amado, porque, ó Deus Santo, o Senhor tem feito grandes coisas na vida dela, Pai, e tem nos abençoado através da vida dela, Deus. Mas pedimos ao Senhor que continue cuidando, zelando pela saúde dela, meu Deus. Senhor bendito, cada passo que é dado, nós vemos que é um milagre do Senhor, ó Pai. Cada Deus notícia que nós vemos é um milagre do Senhor, ó Deus. Senhor, continua fortalecendo, ó Pai amado, a vida dela, fortalecendo a mente dela, Pai, dando ânimo a esse corpo, dando ânimo, Pai amado, ao coração dela, Senhor bendito. Ó Deus Santo, em nome de Jesus Cristo, Pai, bota as suas mãos sobre ela, Senhor bendito. Senhor bendito, traz a tua cura, o teu refrigério, a restauração da saúde dela a cada dia, meu Deus. Que, ó Deus, que nós vemos, ó Pai, que o Senhor tem feito grandes coisas. Agradecemos ao Senhor, ó Pai amado, e confiamos em Ti, ó Pai amado, que o Senhor é cuidador, ó Deus, dos teus filhos, ó Pai. Não somente agora da irmã Elimar, mas dos irmãos, ó Pai, que se encontram de alguma maneira em dificuldade, de alguma maneira doentes, de alguma maneira, Pai amado, ó Deus, se sentindo, ó Pai amado, necessitados do Senhor, de um milagre seu, ó Pai. Senhor, abençoa a vida de cada um, abençoa a vida desta igreja, Pai amado, a vida, Senhor amado, que o Senhor tem colocado, Deus, em cada um, a vida, Pai amado, ó Deus, em Cristo Jesus desta igreja, Deus. Também individualmente, ó Pai amado, cuida de cada um, ó Pai amado, cuida da família de cada um, cuida, Pai amado, dos nossos filhos, das nossas esposas, ó Deus, dos maridos, ó Pai amado, cuida, Pai amado, de cada um, ó Pai amado, porque sabemos que o Senhor tem zelado, ó Pai. Senhor bendito, nos abençoa, Pai amado, nos abençoa ricamente, ó Pai, nos dando graça, nos dando, ó Pai amado, a alegria sim de conhecer a Ti a cada dia. Nós Te pedimos, ó Pai, e Te agradecemos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Irmãos, pode se assentar. O meu tio Luiz, que eu dei a notícia semana passada, que ele ia passar por um procedimento cirúrgico e tinha desconfiança de ser também um tumor maligno, ele fez a biópsia e não deu nada. É benigno, vai só fazer uma cirurgia agora de uma raspagem e não tem nada não, graças a Deus, né? Que o Senhor tenha abençoado. E continue orando por essa igreja, pela liderança, por cada um. Continue orando pelo ministério do pastor Leonardo. Mais um agora para nós estarmos orando, mais um ministério nós estamos abençoando. Missionário, o pastor Rodrigo, né? Professor Rodrigo está ali, continue orando por ele e por cada um desta igreja e pela liderança desta igreja, que nós sejamos abençoados e a misericórdia do Senhor seja sobre nós, que nós nunca tenhamos em nossos corações a vontade de ser Babel, amém? Mas sempre a vontade de ser Belém, a casa do pão. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Vamos encerrar
Se quiser ficar de pé, pode ficar. Senhor Jesus, nós estamos encerrando esse culto, Senhor. Estamos saindo desse lugar de reunião, ó Pai amado. Estamos saindo dessa porta para fora, Pai amado, para enfrentarmos o nosso dia a dia. Enfrentarmos ali a nossa vida, Senhor amado, nosso verdadeiro culto com o Senhor. Não sabemos o que a semana nos reserva, Senhor bendito. Não sabemos, ó Pai, quais surpresas estão reservadas para essa semana. Mas uma coisa nós temos certeza, o Senhor é conosco, ó Pai. Senhor, abençoe, Senhor bendito, nós tenhamos firmeza de coração, tenhamos firmeza na mente, ligada em Ti, Senhor Jesus, nas decisões que tomarmos, ó Pai amado, nós, ó Pai, tenhamos, ó Pai amado, a Tua direção. Senhor bendito, direciona a nossa vida nessa semana, em nome de Jesus Cristo. Nós pedimos ao Senhor, ó Pai amado, que nos ampare, segure a nossa mão, nós te pedimos, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o Teu rosto sobre Ti e tenha misericórdia de Ti, que o Senhor sobre Ti levante o Teu rosto e te dê a paz. O Senhor te abençoe, em nome de